Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Nosso Tempo. E no decorrer desta programação nós traremos testemunhos, relatos de pessoas que têm vencido através da fé. Gostaríamos, inclusive, já de começar este programa com este testemunho da terapia do amor. Eu conheci o Marcos na escola, eu tinha 15 anos e a gente namorou durante 7 anos. E o namoro foi um pouco turbulento, né? Mas como a gente era muito novo, então eu achava que aquilo era normal. Minha família era de vício, né? Minha mãe bebia, meu pai bebia, fumavam. E de lá eu vi que para mim era uma coisa natural. E eu acabei me viciando em bebida e cigarro muito cedo. E de lá pra cá foi só aumentando. A amizade, querendo ou não, influenciou bastante, porque aí eu conheci também as questões de drogas na rua. E foi onde eu comecei a me afundar também. E eu achava que encontrando uma pessoa, ela ia me ajudar a sair desses problemas. Ele bebia, ele fumava. Eu tinha dúvidas sobre as drogas, né? Mas eu não tinha nada concreto. No começo do nosso namoro foi muito bom. A gente sempre estava presente, todos os momentos estava ali junto, e eu fazia tudo junto. Passando alguns meses, uns 8, 10 meses mais ou menos, eu comecei, devido à amizade que eu tinha, continuar com aquela vida de solteiro, ir para as baladas. Até então eu já usava droga, só que eu escondia dela, bebida, cigarro. E sempre deixava ela na casa dela, no final da noite, e da casa dela tava indo pra balada. Depois de 7 anos de namoro, a gente casou no civil. Eu achava que ele ia mudar. Eu falava assim, quando a gente casar, eu vou estar ali lado a lado com ele, né? Dormir e acordar com ele, então ele não vai sair. Durante uns 6 meses, mais ou menos, era bem tranquilo, né? Até teve uma ocasião que ele foi jogar bola e não voltou. Depois de casado, como eu estava bebendo muito, eu não conseguia voltar para casa e ficava noite na rua, ia para bares, boates, essas coisas, e ficava lá até altas horas da madrugada. Tinha dias que chegava em casa amanhecendo, e eu chegando em casa eu via a situação dela ali de não aceitar aquilo, só que eu não tinha argumento nenhum para falar para ela. Ele mentia muito para mim. E se ele fosse trabalhar, tinha dias também que ele não voltava, ele só voltava no outro dia, 6 horas da manhã. Teve uma ocasião que me marcou demais, ele saiu e eu não estava em casa, né? E eu não levei a chave. E aí acabou que eu fiquei no condomínio, estava muito frio, né? Eu fiquei lá embaixo esperando ele chegar, eu ligava, ele falava, tô chegando. E aí dava 10, 11, aí um vizinho nosso, que eram nossos amigos, amor, chegaram, né, e perguntou se eu queria subir, porque estava muito frio lá embaixo, e eu falei que não, que eu ia esperar mais um pouco, e deu, assim, 1h pouco da manhã, ele não tinha chegado, então eu tive que pedir abrigo para esse vizinho com muita vergonha, e acabou que ele chegou, era 6 horas da manhã. E quando eu saía, eu não tinha força para voltar para casa, o vício era maior, eu queria mudar, só que eu não conseguia, e um dos maiores medos que eu tinha era dela me abandonar, me deixar, e eu ficar só. Mesmo assim eu continuava fazendo as coisas erradas, saindo pra rua. E aí quando ele chegava, era muita briga, tinha agressão física, agressão verbal, eu chegava a cuspir na cara dele de tanto ódio que eu sentia dele, né? Teve uma vez também que me marcou que eu peguei uma faca pra ele, né? Eu falei, hoje eu acabo com a vida dele. Tanto sofrimento, porque eu não sabia mais o que eu fazer. Eu conversava, ele me pedia perdão, ele chorava, falava que no outro dia que ele ia mudar, passava uma semana ele fazia a mesma coisa, passava 15 dias ele fazia a mesma coisa, e aquilo ali foi me desgastando, até com 3 anos que a gente estava casado, eu engravidei da minha filha. Eu achei que aquilo ali ia melhorar, na verdade piorou. Teve uma vez que ele ficou 2 dias fora de casa. Por muitos momentos eu pensei em separar dele. Só que eu não tinha força, né? Até que houve um dos piores momentos na minha vida, que foi quando eu peguei o carro do meu sogro emprestado. A gente teve uma pequena discussão durante o dia
E eu estava bebendo o dia inteiro, e a gente acabou discutindo. No finalzinho da tarde, ao iniciar a noite, eu decidi sair para a rua. Ele teve um acidente, aí ele foi chegar às 6 horas da manhã, né? Ele estava todo machucado, todo ensanguentado. Eu não quis saber, eu não quis ir para o hospital com ele, nada. Aquilo ali eu decidi que eu ia dar um fim naquele sofrimento. Eu achava que o sofrimento era ele, o problema era ele. Então, se eu separasse dele, eu ia ser feliz. O sentimento parecia, naquele momento, de tudo que eu sofri, o sentimento parecia que tinha saído de dentro de mim. O amor, a decepção foi muito grande. E ali naquele dia, ali, ela pegou as coisas delas e foi embora para casa do pai dela. E a minha sogra, já conhecendo a terapia do amor, me viu ali numa situação sozinho, abandonado, vendo que eu precisava de algo e me convidou para ir. Foi onde eu tomei a atitude de ir e ouvir as palestras. Naquele dia da palestra, eu ouvi palavras ali que me levantaram, me deixavam com força de lutar pela minha família. Me fez ter consciência de tudo que eu fazia de errado. E foi fazendo-me entender o que eu tinha que fazer para mudar tudo aquilo. E a partir daquilo ali, o principal foi dar obediência. Tudo as palavras que ia passar dali, colocar em prática. E ali foi onde eu decidi, tomei a decisão de lutar pela minha família. Ser mais forte que o vício, ser mais forte que a bebida. E aí eu comecei a notar a diferença. Por mais que foi pouco tempo, eu comecei a notar, né, a mudança. E aí a gente conversou e eu decidi dar mais uma chance. Como eu falei para ele, foi a última chance que eu dei para ele. E a partir do momento que a gente estava unido ali na terapia do amor, ali nas palestras, as coisas foi fluindo tão bem. E os vícios acabaram. Ele parou de beber, ele parou de fumar, não saía mais para lugar nenhum. Eu vi a diferença dele e a minha diferença também, porque eu era uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. E aí, através das palestras, eu fui aprendendo, né, a ter paciência, a ter sabedoria, e as coisas foram mudando. E hoje eu sei ser um pai, um homem de família. Hoje eu não tenho vontade nenhuma mais de estar longe da minha filha, da minha esposa. Para mim foi maravilhoso, mudou tudo. É algo que antes eu lembrava do meu passado e aquilo me machucava, até mesmo por fotos. Hoje não, hoje nem parece que eu vivi aquilo. Depois de tanto sofrimento, hoje eu aprendi o que é ter um relacionamento, um casamento de verdade. Carinho, amor, companheirismo, todas as áreas foram reconstruídas. Veja aí que quando Deus entra na vida de uma pessoa, a vida dela muda. E é por isso, pastor Caio, que esta pessoa que nos assiste neste momento enfrenta um problema na sua vida amorosa, essa pessoa que tem sofrido com problemas sentimentais, seja ela casada ou solteira, viúva, não importa a condição dela, se ela recorrer a Deus, certamente ela terá a sua vida transformada. Pois é, pastor José, infelizmente, muitas pessoas vêm sofrendo e têm sofrido com problemas sentimentais. Como o pastor José abordou o assunto, você que é viúva, você que está namorando, é noiva, casada ou casado, mas você tem vivido um relacionamento frustrado. A terapia do amor é uma reunião especial para ajudar você. Você que está cansada, cansado de sofrer na vida sentimental, porque os seus relacionamentos, o resumo dos seus relacionamentos, tem sido só brigas, desconfianças, ciúmes. Nessa terapia do amor, você estará aprendendo mais a respeito do diagnóstico amoroso, aonde você vai aprender a fazer esse diagnóstico a si mesmo, para que então você possa vencer todos os seus problemas sentimentais. E nesta quinta-feira, as nossas reuniões acontecerão o dia inteiro, às 7h30 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 19h30. Você é o nosso convidado.
Agora, nós queremos chamar a sua atenção para o que está acontecendo nas reuniões de sexta-feira na Universal. A água do rio, por natureza, não fica estagnada. Ela corre, levando tudo o que está parado. Se a sua vida está parada, traga uma garrafinha com água para receber um pouco da água de um lugar único. Não há comunhão entre luz e trevas. E assim como a correnteza leva o que está parado, na sua vida, o que está estagnado voltará a se mover. Nesta sexta-feira, 30 de janeiro, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do Banho do Descarrego, o banho com a água do rio. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Seu nome? Ana. Rafael. Quem fala dos dois? Pouquinho os dois. Pouquinho os dois. Como é que era a situação de vocês antes da libertação nessa corrente? Como é que estão agora? Bom, eu cheguei aqui depressiva, mas eu não sabia que eu era depressiva, porque eu tinha um vazio muito grande, mas eu trabalhava, eu me relacionava com as pessoas, tinha uma vida aparentemente normal. Só que o vazio era tão grande que eu precisava extravasar de alguma forma. Então, eu comecei a beber, comecei a usar droga, e assim, usava sexta, sábado, domingo. Daqui a pouco passou para quinta, sexta, até que era todo dia desenfreado. Eu acordava, eu não bebia um copo d'água, já abria uma latinha de cerveja. A minha vida foi ficando assim, até que eu perdi o emprego, por conta de chegar alcoolizada, de já não ser mais, né, uma boa pessoa ali para o trabalho. E eu não sabia, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu sofri abuso na infância e eu achava que isso não já tinha passado, que não tinha nada a ver. Mas tudo isso gerou em mim uma questão assim de empoderada, de não me submeter a ninguém. Eu não dava certo em relacionamento com ninguém. Sempre que eu me envolvia, eu me machucava, porque eu já entrava achando que não ia dar certo. Então, assim, era um ciclo só de infelicidade, de coisas ruins. E eu não entendi o que acontecia comigo. Até que, numa dessas festas, eu conheci ele, que era pior que eu. Por quê? Porque eu era envolvido com tráfico de droga, assalto, bebida, gostava de estar no meio da bagunça, organizava festa rave, essas coisas. Eu gostava de estar no meio do problema. Então, juntou os seus problemas com os dele. Exato. E a gente achou, não, vai arrebentar, vai dar certo. Aí a gente decidiu, em pouco tempo de relacionamento, a gente decidiu morar junto. Aí que o negócio desenfreou, porque eu bebia daquele, bebia de lá, e usava droga, era uma bagunça, a nossa vida era sem freio, terrível. E aquele vazio dentro de mim, que eu não conseguia entender o que era aquilo. Eu falava, não, eu tenho que trabalhar. Aí eu ia, trabalhava, não era. Eu tenho que ir para mais festa, eu estou indo para pouco. Aí a gente ia para mais festa. Eu tenho que usar mais droga. Era assim. E eu não sabia que aquilo era uma forma da depressão se manifestar em mim por conta de problemas, raízes lá atrás que eu não tinha resolvido. E vocês brigavam? Muito. A que ponto? Eu batia nele. Muito. Fazia assim, passava vergonha na rua. Todo lugar que a gente ia, o pessoal já olhava, falava, ih, chegou. Já sabia que ia ter problema. Ela era muito nervosa? Sim, senhor, muito nervosa. E eu tinha que aceitar, né? Eu não podia fazer nada, porque, assim, por mais que a gente tinha discussão, tudo, eu nunca levantei a mão para ela. Mas o meu caso era o quê? Eu queria ser aquele homem que tem uma esposa e eu queria ser feliz. Só que aí fora no mundo, o ser feliz para mim era o quê? Era estar em baladas, poder ter dinheiro para tomar meu uísque, usar droga,
tentar fazer a minha esposa feliz, mas eu não fazia, porque a gente estava bebendo. Como que a gente estaria feliz fazendo a vontade do mundo, fazendo o que desagrada até Deus? E eu achava que isso era ser feliz. E eu usava muita droga mesmo. E até chegava ao ponto de chegar em casa, ela falava, onde você falou isso para mim? Eu falava, não lembro. Não, você falou. Eu falei, não lembro, não falei nada, você está mentindo. Eu não sabia, às vezes, nem o que eu falava para ela. Quem veio primeiro? Eu vim primeiro, porque numa dessas saídas, nossa, eu bebi tanto a ponto, assim, a gente se brigou, novidade não era. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, e eu acordei dentro de uma lixeira. Ali, a minha ficha caiu. Como eu estava, de fato e de verdade. E a minha mãe já vinha para as reuniões, falava, eu não queria saber, mas ali eu tive que ver que eu não estava conseguindo sozinha, que tudo que eu fazia, e não importava ter dinheiro, não importava ter status, não importava nada disso. Dentro de mim era um buraco gigantesco e eu sorriso para todo mundo. Era assim. Aí eu abaixei minha crista, comecei a vir para as reuniões. E outra, a igreja era de frente à nossa casa. Eu não suportava a Universal. Quando o pastor começava a pregar, enfim, eu aumentava o funk lá no alto, para confrontar mesmo. Só que eu não via que era a Igreja Universal, é como se eu não enxergasse mesmo. E naquele dia que eu saí da lixeira, que eu fui para casa, tomei um banho, a primeira coisa que eu fiz foi pisar lá. E fui muito bem recebida, e estou desde então. A minha libertação foi muito rápida, bispo, porque eu vim assim, definida. Se entregou mesmo? Sim, eu falei, tudo que eu fiz até hoje, 30 e poucos anos da minha vida, não deu certo. Então, poxa, se todo mundo fala, né, que aqui tem uma diferença, então vou pagar para ver. Foi assim. E tudo que eu ouvia, eu não entendia nada. O bispo falava, faz isso, faz aquilo, sem entender, eu obedecia. E foi mais ou menos um mês eu me libertei. Ele não quis vir. Bateu o pé e eu falei assim, não, mas eu vou, não quero saber. Aí eu me limpei, me libertei, busquei o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo, aí eu falei, agora o Senhor pode me usar. Aí eu comecei a influenciá-lo, né, para o bem. Quer dizer que, por um tempo, o senhor resistiu? Sim, eu resisti. Mesmo vendo-la melhor, não te batia mais? Eu não acreditava, né? Assim, eu falava até para ela, mas você mudou, mas você não tem um carro novo, não comprou uma roupa nova, que mudança que é essa? Que eu queria ver uma mudança de fora. E é até muito bom, assim, esse ponto que eu vou falar, que acontece? Eu via as pessoas se manifestavam na igreja, e eu não. Então eu falava, eu estou fazendo coisas erradas, mas não tem nenhum mal dentro de mim. Eu só estou fazendo o que é errado, mas não tem mal dentro de mim, porque eu não estou manifestando. Mas aí, quando eu vinha sexta-feira, eu travava o joelho no banco, assim. Aí eu já ficava olhando e falava, vai vir um pastor baixinho. Eu já levantava, sabe, para não receber oração, porque eu sabia que eu ia manifestar. Você achava que o pastor ia ter medo do seu tamanho? Ia ter medo. Não, ele não ia conseguir pôr a mão, enfim, eu achava que eu ia intimidar de alguma forma até. Olha meu pensamento, eu achava que ia até intimidar o pastor. E o senhor era muito materialista, né? Porque a mudança mais forte já tinha acontecido no interior dela. Sim. Que é o mais difícil, essa entrega, essa mudança, essa transformação de não ser mais agressiva, de vencer os vícios, mas isso era uma coisa que não enchia os seus olhos. O que enchia mais os seus olhos era o material que você corria, você vivia em função disso, né? Sim, senhor, eu não acreditava, eu nem sabia o que era mudança de dentro para fora, eu ouvia até ela falar, mas eu até via nela, mas sabe quando você vê e não quer acreditar? Aí eu falava, mas você não tem nada de novo, não comprou uma casa, a gente está vivendo do mesmo jeito. E aí eu comecei a ouvir ela me tratar, a ver ela me tratar melhor. E foi na onde que eu falei, não, poxa, tem alguma coisa errada. Aí foi na onde que eu ajuntei tudo. Estou indo para a igreja, eu fico travado no banco, eu não me manifesto, mas também eu estou fazendo tudo errado. Então tem um mal, tenho que tirar esse mal de dentro de mim. Aí foi quando eu vim, de sexta-feira, lutar com toda a força. Toda a força que eu colocava lá fora, eu falei, vou colocar aqui dentro. Eu coloquei, obedeci o que o homem de Deus falava no altar, e foi onde começou a minha mudança, a transformação. E hoje? Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho a mudança de dentro para fora. Hoje, o que me faz feliz é saber que de dentro de mim saem coisas boas.
quando eu falo com uma pessoa, quando eu vou atender uma pessoa, principalmente com a minha esposa e com a minha família. Hoje eu sou um pai, eu sou um marido, sou um neto, sou um filho. Largou os vícios, crime, tudo? Graças a Deus, já faz 5 anos, sem recaída, sem desejo, sem nada. Vida nova hoje. Sim, senhor, hoje em dia é vida nova. E isso é feliz de verdade porque Deus transformou, né? Sim, hoje eu conquistei algo maior nesse mundo que não tem preço. O que antigamente eu achava que o valor pagava, hoje não paga, que é o Espírito Santo. Isso não tem preço nenhum que paga. Deus abençoe. Eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, você que enfrenta problemas espirituais, talvez você venha se deparando com situações na sua vida em que você não tem conseguido solucionar. Inclusive, pastor Caio, o senhor sabe que, sem dúvida, tem pessoas neste momento nos assistindo que talvez esteja, sabe, com a vida travada. Talvez a pessoa se sente vítima de inveja, por exemplo, de trabalhos de feitiçaria, mas para isso existe uma solução. E, meu amigo e minha amiga, saiba que assim como nós iremos mostrar daqui a pouquinho relatos de pessoas que têm participado da reunião de sexta-feira, assim também tem jeito para a sua vida. Depois de tudo isso, meu amigo, minha amiga, que você ouviu e que você está assistindo, o que você precisa fazer é, claro, tomar uma decisão de chegar até a nossa Igreja Universal e participar uma das nossas reuniões. E creia que através desse propósito, do banho do descarrego, Deus ele vai trazer libertação para você, vai trazer libertação para a sua família. Deus ele vai se manifestar e trazer o milagre que você precisa. A atitude que você precisa fazer é só de ir. Prepara a reunião, a vigília do meio-dia, é uma reunião rápida, objetiva, para abençoar a sua família e a sua vida. E pode ter certeza, pastor José, nós temos a certeza que será diferente quando essa pessoa participar dessa reunião. E assim como essas pessoas têm vencido, você também pode vencer. Na sexta-feira nós teremos reuniões o dia inteiro, porém nós teremos a grande vigília que acontece ao meio-dia. Nós estamos vivendo o propósito do banho do descarrego. Esteja conosco, venha participar desta reunião de fé que vai abençoar, vai mudar a sua vida e você também estará recebendo o banho do descarrego. É um propósito que estamos vivendo, porque assim como a palavra de Deus afirma que Naamã, ele foi dirigido a dar 7 mergulhos, nós estamos vivendo o propósito dos 7 banhos do descarrego. Nesta sexta-feira, você estará recebendo este banho. A água do rio, por natureza, não fica estagnada. Ela corre, levando tudo o que está parado. Se a sua vida está parada, traga uma garrafinha com água para receber um pouco da água de um lugar único. Não há comunhão entre luz e trevas. E assim como a correnteza leva o que está parado, na sua vida, o que está estagnado voltará a se mover. Nesta sexta-feira, 30 de janeiro, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do Banho do Descarrego, o banho com a água do rio. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Inclusive, pastor Caio, esta pessoa que talvez ela até já veio nesta reunião, nesta grande vigília do meio-dia, e talvez ela parou de vir. Ela é convidada a voltar a participar, porque Deus, sem dúvida, quer abençoar a vida dela. Se infelizmente você tomou essa atitude
de parar de vir, parar de lutar, parar de buscar por você, pela sua família. Não continue andando por esse caminho que você está andando de se distanciar de Deus. Você sabe muito bem, meu amigo, minha amiga, que quando nós tomamos essa atitude de se distanciar de Deus, então o mal prevalece. Não será por esse motivo que o mal, infelizmente, tem prevalecido, o problema tem prevalecido, mas quando você retornar, você voltar para essa vigília poderosa do meio-dia, aonde você estará passando pelo corredor dos 33 iluminados, você pode ter a certeza que você verá com os seus olhos a manifestação do poder de Deus. A nossa Igreja Universal fica localizada na rua Padre Chagas, 3.536, aqui no centro da nossa cidade. Você acompanha aí agora imagens da nossa catedral aqui em Guarapuava. Você que mora aqui em Guarapuava ou em cidades ao redor, você pode estar conosco nesta vigília poderosa do meio-dia. E gostaríamos agora que você se preparasse o copo com água, porque daqui a pouquinho o amigo Alexandre Amaro vai estar realizando uma oração em seu favor. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, nesta quinta-feira, Terapia do Amor. E nesta sexta-feira, você não pode faltar na grande vigília ao meio-dia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.